Deus quer nos dar vida plena. Por isso, Retiro Nacional 11º, vida plena em Cristo. E essa vida plena em Cristo abrange a nossa parte física, emocional e espiritual. Então, naturalmente, Ele tem que passar pelas nossas emoções. Emoções. Isso nós carregamos, as boas e as ruins. Nossas angústias, Deus quer curar. Nossos medos, Deus quer libertar. Nossas incertezas, por exemplo, vou falar na missa, mas uma grande incerteza: o que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer com você amanhã? Incerteza da nossa própria morte, incerteza de como será o nosso processo. Tudo isso mexe conosco nas nossas emoções. Nós temos que pedir a cura de nossas emoções. Se nós queremos ser curados por inteiro, essas feridas de emoções negativas precisam de uma gota do sangue redentor. Isso é terapêutico, isso liberta e gera paz. Quem não trabalha suas emoções em Deus, cria dicotomias, emoções não trabalhadas, e quando a dicotomia é grande, a pessoa chega a... Você já ouviu falar de pessoas que elas surtam? Surtou, porque ela não conseguiu trabalhar as emoções. É um caos extremo. Mas a gente sempre tem que olhar o que me faz sofrer. Filho, quem está acompanhando em casa e aqui, Deus não nos quer sofrendo, porque Ele tinha no seu âmago curar os doentes, porque Ele se preocupava, desculpa entre aspas, com Zé Ninguém da vida. Por exemplo, você lembra quando Ele chegou na sinagoga em Nazaré? Detalhe bíblico: Ele viu um homem de mão ressequida no canto. Aquele homem pediu cura. Jesus viu. Jesus sabia da dor que ele carregava. Mas padre, era a dor da mão ressequida? Não. Um homem de mão ressequida era castigo de Deus para a época. Ele era excluído. E quando Jesus cura a mão dele, qual é a atitude que ele faz? Ele traz no meio, para dizer: você não é para viver escondido. Eu queria que você entendesse isso. Você vai falar assim: padre, eu tenho muitas emoções ruins, pensamentos ruins, emoções, eu disse ali, angústias, medos, tristezas, incertezas. Eu falava da pior de todas as incertezas nossas. Não é que vamos morrer, isso não é incerteza, todos vamos. Mas como será a nossa morte? Dolorosa, tranquila? Você vai falar: padre, mas isso todos nós carregamos. E quanto mais perto chega, mais incertos ficamos. Isso está no nossa psique. Eu vou falar sobre isso. A cura das nossas emoções. O que a Bíblia fala sobre emoções?
Mas antes, perdão. A Bíblia é toda uma linguagem emocional. Romanos capítulo 12, versículo 12, que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. A Bíblia também nos fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16: estejam sempre alegres. É impressionante perceber que os frutos do Espírito Santo são emoções. Se você lê quais são os frutos do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, benignidade, emoções. Se você lembrar um texto de Ana, ela se derramou na presença do Senhor. Se você ler Davi, ele dançou em frente à arca. Se você lembrar de Jeremias, um homem que foi curado nas suas emoções. Nós somos chamados a pedir que Deus cure as nossas emoções. E a pergunta: quais são as emoções mais latentes que você tem? Sendo bem honesto, você tem muita tristeza? Você está carregando muito medo? Você está dentro do teu coração com angústias? Quais são as emoções de incertezas? Eu não estou te culpando. Raiva, ódio, insatisfação, frustração. Tem que permitir que Deus entre nesses sentimentos. Mesmo aqueles, Jesus era um homem profundamente emocional. Jesus era um homem profundamente emocional, mas ele sabia lidar com as emoções. Por exemplo, ele era um homem que tinha compaixão. Por isso, substituir as emoções negativas pelas positivas. Como que você faz isso? Toda vez, lembra que eu falei que pensamento é um diálogo interno? Pensamento é o quê? Diálogo interno. Toda vez que vem uma lembrança ruim, coloque uma boa. Cada vez que vier um sentimento ruim, coloque um bom. Cada vez que você lembrar de uma pessoa e vem um fato ruim, busque um bom, no casamento e na família. Se você continuar martelando as emoções, pensamentos ruins, elas se avolumam. Nosso Senhor é um exemplo para nós. Compaixão. Se você lembrar, Jesus olhou para a multidão e viu, sentiu compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Nosso Senhor sentiu raiva. Eita, Padre, sim, sentiu raiva, mas ele não agiu com ódio. A raiva é amoral. Sentir raiva é humano. Quando nosso Senhor pegou o rei
e desceu no lombo dos vendedores, era raiva. Quando ele disse para os que estavam armando ciladas: raça de víbora, ninho de cobra, geração adúltera. Não espere que nosso Senhor falou rindo. Não espere que nosso Senhor falou de uma forma suave. Mas esta raiva que ele sentiu era uma raiva que não o dominava. Era um sentimento por uma coisa pontual, mas a vida dele não foi raiva. Tanto que foi o homem que mais lutou pela não violência. Um homem que mais lutou e nunca quis a violência. Jesus era um homem que teve tristeza, mas não era um homem triste. Entenda como eu estou dizendo: ter raiva, mas não ser um homem, uma pessoa colérica. Sinto momentos de raiva, mas eu não sou uma pessoa do ódio. Sinto raiva, mas eu não ajo com violência. Estão entendendo meu raciocínio? Jesus, nesse aspecto, ele teve momentos de tristeza, mas ele era triste? Não. Teve tristeza, por exemplo, chorou com Lázaro. Gente, não se iluda, chorar tem que estar triste. Jesus chorou quando ele estava no Getsêmani, diante da cruz. Ele se angustiou: minha alma está numa tristeza mortal. Mas se você olha os 33 anos de Jesus, ele era um homem triste? Então, o que ele nos ensina? As emoções vão vir, mas as emoções não vão me dominar. Um cristão, ele não se deixa dominar pelas emoções ruins. Ele substitui as emoções ruins pelas boas. Nós estamos vivendo um sentimentalismo muito grande. A grande maioria está tudo ferida, aberta, qualquer coisa magoa. Por que você se magoa tão facilmente? É o que vem depois, porque você não tem autoestima, porque você está sem identidade, porque você não sabe dos seus valores. Filho, preste atenção: ninguém é bom em tudo. O que nós precisamos? Ter consciência onde eu sei fazer, o que eu não sei fazer, onde eu sou forte, onde eu sou fraco. Por quê? Se eu sei onde eu sou forte, eu vou estimular a ser melhor. Onde eu sou fraco, eu vou cuidar naquela fragilidade. Isso é consciência cristã. São Paulo falava muito disso, a gente não percebe numa frase dele. Deus chama os fracos para confundir os fortes. Depois, Paulo vai dizer outras frases como: quando sou fraco é que sou forte. São paradoxais, mas todos nós devemos saber onde eu sou forte, onde eu sou fraco. Até porque, quando a gente percebe uma fragilidade, nós temos que evitar aquela fragilidade, porque é um lugar onde facilmente a gente cai. Isso no casamento, isso no sacerdócio, isso na vida profissional.
Ninguém é bom em tudo. Então onde você é forte? O que você sabe fazer bem feito? Se você tem clareza disso, uma crítica não te machuca tanto, porque a pessoa vai te criticar na sua fragilidade, mas você tem consciência, tá, aqui eu não sou tão bom, mas isso eu sei fazer. Isso é cura. Jesus, ele foi um homem que muito amou. Sentimento de amor, atos amorosos profundos de Jesus. Jesus foi um homem que, apesar de tudo que ele sofreu, ele expressou muita alegria. Você vai dizer, mas onde? Eu nunca li na Bíblia que Jesus riu, mas a alegria o motivava sempre. O que é alegria? É paz interior. O que é alegria? É paz interior. Jesus acordava e não parava de anunciar o Evangelho, então ele tinha motivação, alegria. Ele levantava e tinha uma força excomunal para curar e atender a todos. Ele tinha foco, ele tinha paz. As pessoas tiravam a paz dele por um momento, mas logo ele a recobrava. Aonde que estava o segredo? Oração. Por que alguém te tira rápido a paciência? Porque facilmente você surta, porque falta paz interior, falta objetivo, motivação, foco, virtude. Esse é o exemplo de Jesus Cristo, nos seus sentimentos mais profundos. Filhos queridos, tem algo que nos amedronta muito, e nós somos frutos, porque somos pessoas estressadas. O mundo nos estressa, a vida nos estressa. E eu pergunto para você, o que você faz diante do estresse? Você tem dois caminhos. Entra no ritmo. Segundo, você corta o que gera estresse. Mas isso não tem nada a ver com religião, não tem? Tem tudo. Eu falei que Deus te quer uma pessoa com saúde espiritual, física, emocional. Ora, se eu vivo um estresse imenso, por que você permite isso? Por que você não cuida desse estresse que causa tanto dano? Eu não tenho tempo. Eu vou te dizer uma coisa, mais pura verdade. Ou você gasta tempo agora para cuidar da tua saúde, ou você vai gastar tempo para cuidar da tua doença. Escolhe. Faz escolha. Gastar o tempo hoje para cuidar da tua saúde, ou amanhã gastar o tempo para cuidar da sua doença. Identifique quem é as situações que te estressam, porque isso vai te dar dor de cabeça, vai te dar insônia, desordem, temperamento explosivo, estômago perturbado, ansiedade, efeitos colaterais terríveis. Você vai ficar doente. Porque você não entende que é importante você cuidar do seu sono, tempo para si mesmo, tempo de oração, tempo de meditação,
Por que você não equaliza a tua vida? O que é equalizar? Sempre quando a gente vê na atualidade, todos os gráficos são feitos numa pizza, não é? Como a gente deveria colocar numa pizza, naqueles gráficos? Meu tempo com Deus, meu tempo de trabalho, meu tempo para dormir, e você começar a equalizar. Você vai falar, mas eu agora, escutei esses dias, eu estou na melhor fase de produzir e ganhar dinheiro. Para quem? Aí te dá um AVC, uma isquemia cerebral, com todo respeito e não desrespeitando, fica tudo torto e babando. Para quê? Você entendeu? Pense sempre assim. Eu tenho que pensar. Você quer uma qualidade, pensar em saúde geral? Daqui 10 anos, daqui 20 anos, você, o que eu estou fazendo hoje, para nos meus 65, eu vou falar a média, a maioria aqui, eu estou falando pela maioria da idade, a maioria aqui é 50, não sei, eu não fiz esses cálculos, a equipe faz de tudo, quando termina o retiro ele sabe quantas mulheres, quantos homens, idade, sabe tudo, mas eu estou jogando assim, geral, 50, daqui 10 anos 60, daqui 20 anos 70, o que você está fazendo hoje, para daqui 2 décadas, você estar uma pessoa melhor, espiritualmente, melhor, fisicamente, melhor, psicologicamente. É você com você, meu filho. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai dizer: eu te dei oportunidade. Eu não quero ver ninguém, eu quero estar aqui daqui 2 décadas. Quem quer estar aqui daqui 2 décadas? Então cuide-se, tire tempo para cuidar da tua saúde hoje, senão você vai ter que tirar tempo para cuidar da tua doença amanhã. Deus te quer curado. Filhos, a espiritualidade pode ajudar. Ela gera quietude. A espiritualidade gera paz interior. Escreva entre aspas, paz interior. Paz interior é tudo de bom. Essa palavra paz interior, ela não é bem entendida. Eu até poderia fazer uma palestra sobre isso, não tenho tempo. Talvez escreva: a paz interior é saúde psíquica, paz interior é saúde emocional, paz interior é santidade. Entendeu? Os santos, eles tinham uma paz interior. Madre Teresa de Calcutá, fora, sofria. Irmã Dulce, quantas décadas ela ficou que ela não podia dormir deitada, ela dormia sentada, problema no pulmão, mas ela tinha uma paz interior, que as pessoas chegavam perto dela e sorriam, com dor. Essa paz interior não é bem entendida, mas eu volto a dizer, a vida espiritual é que nos dará a paz interior. Paz interior, resumindo então, aquilo que estava escrito aqui, vida plena. Você chegou na paz interior, você chegou na vida plena. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A espiritualidade nos ajuda a lidar com as incertezas. Filho, pare, eu vou te pedir, em nome de Jesus, você não tem controle de tudo. Essa fase aqui, ó, essa molecada, e tem uma fase, a maturidade é maravilhosa, ela vai dando dor, vai fazendo a gente, vai,
coisa que você levantava, não dava tontura, começa a dar, é verdade, a idade vem com os seus problemas, mas ela traz uma sabedoria. Quando a gente é mais jovem, você quer ter controle de tudo, você não tem, e você sabe o que estressa. Lute contra o estresse, você querer ter controle de tudo. Eu queria que você dissesse, diga assim, ó: eu abro mão. Eu abro mão De querer ter controle de tudo. de querer ter controle de tudo. Eu não tenho controle de tudo. Eu não tenho controle de E tudo. por isso, E por isso, por eu não ter controle, por eu não ter controle, eu entrego o controle para Deus. eu entrego o controle para Diga, eu entrego o controle para Deus. Eu entrego o controle. Está na mão de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Os homens, Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. até isso Deus quer nos curar. É que a gente não percebe. Texto bíblico: para cada dia basta as suas preocupações. Quem que disse isso? Ah não, pelo amor de Deus. Quem que disse essa frase? Para cada dia basta as suas preocupações. Jesus. Então por que eu vou querer ter controle de tudo? Eu não tenho, você não tem. De nada. A cura vem em colocar o que eu não tenho controle na mão de Deus. É curativo isso. Só que quem não tem fé não consegue. Aí que é triste. Eu sempre penso assim: alguém tem na família alguém que não tem fé? Não tem, eu tenho sim, infelizmente. Rezo por esse infeliz desgramado. Se eu pudesse, dava uns tapas mesmo. Perdeu a fé. Família, viu? Família. Bom, como deve ser triste uma pessoa que não tem fé. Como deve ser desalentador. E veja que Jesus disse: ó, para cada dia sua preocupação. E ele continua: você está preocupado com que? Olha que coisa linda, olha, o nosso Senhor é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Olha o que ele diz: você está preocupado com o que comer? Olha as aves do céu, olhe os animais do campo, Deus lhes dá de comer. Você está preocupado com o que vestir? Olhe as plumas dos pássaros, nem Salomão se vestiu assim. Para cada dia basta as preocupações. Aí a gente fica perdendo o cabelo, e fica sem dormir, e fica desesperado. Filho, faça o que te cabe, do mais, na mão de Deus. A espiritualidade faz com que eu e você olhemos além de nós mesmos. A espiritualidade muda a perspectiva de nossa vida. Eu queria que você repetisse comigo agora, para fechar isto. Eu vou repetir, só anota: Salmo 62, versículo 1, 2, anota ali, 62, versículo 1, 2. Eu quero que você reze, mas antes é assim, ó. Quando você estiver estressado, sabe quando você estiver estressado? Dando coice na sombra, com tensões, hora que você estiver sem paz, eu quero que você reze isso aqui. Repita comigo com autoridade:
Somente em Deus Somente em Deus eu encontro a paz. eu encontro a paz. É dele que vem a minha salvação. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele Somente Ele é a rocha que me salva. é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. Ele é meu protetor. E eu nunca serei derrotado. Eu nunca serei derrotado. Uma salva de palmas para Jesus. Anotaram? E ó, esse é o tipo de coisa que mande no grupo da família do bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe aquele grupo da família que você sabe falar isso? Mande, olha que lindo. Só em Deus eu encontro a paz. Repita de novo. Só em Deus eu encontro a paz. É dele que vem a minha salvação. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Algumas coisas que ajudam a gente a lidar com as nossas emoções. Primeiro, quando te vier pensamentos ruins, confronte-os com a realidade. Não alimente os pensamentos ruins. Autossabotagem. Segundo, jamais guarde rancor ou ressentimento. Livre-se. É uma cicuta. É um veneno. Romanos capítulo 12, versículo 18. No que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com outras pessoas. Vou repetir. Eu quero que você repita isso. Aqui tem um segredo danado. Eu andei falando em todos os departamentos que eu encontro na obra. Eu quero que você repita. Quem trabalha em repartição, quem tem colega de trabalho, levante a mão. Vou te dar um conselho, um segredo da Bíblia. Repita isso. Se quiser anotar, vale para a banda também, viu? Para todo mundo. E entre os padres também, que tem muita besteira. Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu vou ler. No que depender de você, está escutando? Faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Eu traduzi isso numa palavra: não crie inimigos. Faça tudo para você não criar inimigos. Você está criando uma cobra, uma serpente. Se você estiver ali e está para criar inimigos no teu setor onde você trabalha, recue. Porque a inimizade gera inveja. A inveja gera vingança. E por vingança, Caim matou Abel. Gente, regra de ouro. No que depender de você, faça de tudo para viver em paz. Não crie inimigos. Porque o inimigo gera inveja. A inveja gera Vingança. e por vingança Caim matou Abel. Gente, isso é libertador, isso é curativo. Perdoar. Sejam bons, atenciosos uns com os outros, por meio de Jesus Cristo. Viver cada dia o seu dia. Confiar em Deus. Filhos queridos, nesse aspecto, é preciso que eu e você também lembremos que nós somos seres em relação. E Deus quer curar as nossas relações. Por isso que eu comecei falando de emoções, mas sempre nós estamos diante do outro. Nós não somos uma ilha. Então, e essa dimensão relacional? Existe sim um grande problema de pessoas
que vivem uma dependência emocional, pessoas que vivem uma submissão, pessoas que por terem baixa autoestima, colocam o foco da vida no sucesso financeiro, no status, na dimensão profissional, que título que tem. Uma pessoa que precisa de um carro com uma marca muito boa para se impor, que precisa de uma etiqueta de camiseta para se sentir amado e respeitado. É terrível isso, porque eu não me respeito, eu vou repetir isso. Então eu preciso que respeitem a marca da minha camiseta. Olha que ridículo. Porque eu não me respeito, porque eu não me valorizo, eu preciso chegar com um carro brilhoso para todo mundo perceber: nossa, respeite ele, que ele se deu bem na vida. Você está acompanhando o raciocínio? E Deus quer curar isso. Por isso nosso Senhor disse: vocês vão em meu nome? Não levem sacola, não levem túnica, vão de chinelo e vão com a minha bênção. Jesus curou os apóstolos. Eles também tinham mania de grandeza. Ah, padre, não fala isso dos apóstolos. Filho, está escancarado na Bíblia. Os filhos do trovão, tadinha, botaram a mãe dele, botaram a mãezinha deles na história, Tiago e João. Vai lá, Jesus, ele é muito complacente. Se ajoelha na frente de Jesus, faz lá uma ceninha e pede para eu sentar na direita e o outro sentar na esquerda. Isso é bíblico. Jesus não brigou com a mulher, mas deu uma lava, passou sabão nos dois. Então, voltando ao assunto, respeito. Voltando ao assunto, a dimensão relacional. Como que eu me respeito diante dos outros? Se eu não me respeito, eu jamais vou respeitar o outro, ou vou respeitar aspectos errados. Há pessoas, uma carência em relação a si próprios, se tornam dependentes da aprovação do outro, acabam perdendo a estima e criam o quê? Casamentos de aparência, casamentos de mera aparência, festas que são só para impressionar, festas que logo depois trazem uma frustração, tristeza. Uma pessoa imatura e, na verdade, que não tem a paz interior, que precisa apresentar ao outro mais do que tem, é um prisioneiro. Eu diria, a cura de Jesus, eu quero que você repita esta frase comigo: Deus me cura. Deus me cura e quer que eu seja a melhor versão de mim mesmo. a melhor versão de mim mesmo. Ué, padre, que é isso? A cura de Deus não é mudar o outro. A cura de Deus é que eu seja a melhor versão de mim mesmo. Gente, filho, você é único, você tem um digital único, você tem uma íris única. Então Deus não te compara a ninguém. Olha que coisa mais linda. Deus quer que você seja a melhor versão de você mesmo. Então, primeira coisa,
Não espere reconhecimento dos outros. Você é o que é pelo que é. Isso é egoísmo? Não, isso não é egoísmo. Isso é individualidade, diferente de individualismo. Individualismo é negativo, é perversivo, é um ato de egoísmo. Individualidade é o teu gosto, tuas aptidões, o que você sabe fazer. Nós precisamos de individualidade. Inclusive no casamento, como eu estava pregando de manhã, se uma mulher e um marido entrar na individualidade do outro, você pode ter certeza, você sufoca. Como eu disse, sempre jogou bola, porque casou não pode? Cadê a individualidade? Ah, mas eu preciso ter senha. Não, você não precisa saber a senha do outro. Na verdade não deveria ter a senha para você saber. Por que o marido e mulher vai fazer a senha? Só se for para os outros. Mas respeite a individualidade, o reconhecimento de si próprio. Não espere reconhecimento. Você não precisa provar a ninguém que é digno de ser amado. Pare essa dependência. Eu preciso provar que você deve me amar. Não, eu mereço ser amado por Deus, porque sou amado por Deus. Eu mereço ser amado. Se por acaso você não me ama, um abraço para o gaiteiro, vai amar outra pessoa. Mas eu não vou ficar mendigando amor. Pare de mendigar amor. Pare de entrar nessa relação tóxica. Se valorize, caramba. Se valorize. O outro não é teu espelho. Pare de ficar olhando para o outro e se comparar. Você é você, o outro é o outro. Ninguém é espelho de ninguém, somos diferentes. É preciso aqui fazer um treinamento de cura. Você perceber o que o outro, como o outro manifesta o amor e como eu manifesto o amor. Você sabe, o maior problema dos casamentos é isso. Você está almoçando, ou melhor, você está tomando café. Se você tomasse consciência, puxa, alguém levantou mais cedo, preparou o café, botou na garrafa, ontem foi comprar pão, alguém foi no mercado comprar margarina, e agora estou tomando café. Você não precisa ficar lá, ai amor, me beija na boca, não precisa. Se você se desse conta que alguém dispensou tempo e amor, a palavra amor está no café feito, a palavra amor está no pão comprado. Agora do outro lado, o que você faz? Aí que está o detalhe, para que o outro veja que o teu amor foi expresso em gestos. Entendeu? Isso é percepção, isso é cura, curativo. Quando o casal, que é uma terapia de casal, é o outro enxergar no outro atitudes de amor. Pais e filhos, isso é cristão. Isso é cristão. Nosso Senhor tem um fato, vou contar. Quando alguém esqueceu a merenda, sabia disso? Que eles foram para o alto mar. Eu não sei qual foi dos esquecidos que teve amnésia. Acho que o mais velho, que já estava meio senil, esqueceram de levar pão. Estavam os 12 apóstolos, 2 marmanjos, igual uma hora dessa, com uma fome da peste. E tem uns aqui também que com fome fica o bicho, eu. E aí chegou no mar, e Jesus, coitadinho,
Mas o nosso Senhor escolheu 12, que pelo amor de Deus. Uma briga deles. Quem que esqueceu o pão? Quem que esqueceu o pão? Foi você, foi você, foi você, foi você, foi você. Jesus falou: ô cabelo de bagre. Não, ele não falou isso, né? Ô seus cabeçudos, vocês não acabaram de ver que com 5 pães e 2 peixes eu matei a fome de 5.000 homens? Depois eu fui no outro lugar e com 5 pães matei a fome de todo mundo. Você quer que eu, não está aqui, está implícito, esse pão que vocês trouxeram eu multiplico para todo mundo. Vocês estão brigando. Fuja do fermento dos fariseus. Briga, discórdia, hipocrisia. Então Jesus, às vezes a gente briga, quem esqueceu o pão? Quem esqueceu de pagar a conta? Quem esqueceu disso? Quem esqueceu daquilo? E a resposta é fácil, a solução é mais fácil, e nos apegamos no negativo. Aqui existe o ensinamento de Jesus, o fermento da briga, o fermento do desamor, o fermento da discórdia. É isso que estraga a família, é isso que estraga casamento. Respeito, eu já falei, mas se você não se respeita, você vai querer andar pedindo respeito pela marquinha da camiseta. Você vai querer pedir respeito para os outros e só respeitar pela quantidade, para ver se porque tem gente assim, não basta usar joia, né? Tem gente que aquilo é bijuteria. Hoje joia não quer dizer mais nada, mas você julga e respeita pelo externo. Respeito. Deus quer curar pessoas que agridem, caçoam, furtam, pessoa fofoqueira, que espalha inverdades, desrespeitosas com os outros. Isso é uma cura a ser feita. Respeito é uma conquista. Eu falava sobre nunca perca a tua individualidade, nunca abra mão dela por ninguém, nem Deus quer que sejamos assim. O que é individualidade? É a consciência daquilo que somos, são os nossos hábitos, são os nossos pontos positivos. O individualismo é egoísmo, o individualismo é egocentrismo. Num relacionamento, nós temos que sair do eu para a construção do nós. Nós temos que aprender a dialogar sem medir forças. Nós temos um grande problema quando os nossos argumentos são fracos. Nós colocamos a força do grito, a força da autoridade. Mas por que não é possível dialogar sem medir forças? Isso é sinal de maturidade. Às vezes a gente esquece dentro do casamento que você casou com a pessoa com o quê? Vamos dizer uma média. Antigamente era 15, 16 anos a mulher casava. Hoje está ficando cada vez mais velha, está passando até do ponto. E os homens mais ainda. Por quê? Porque está em casa. Lembra que eu falei dos limites? Marmanjão, mamanjona não dá trabalho, fica dentro de casa. Gente, roupa lavada, comida feita e aluguel pago. Cuidado. Filhos imaturos. Mas quando você casa, vamos dizer que ela tem 25 anos, ele 28 ou 30, você esquece que antes de você existe uma vida antes, e que você casa com a pessoa que ela é hoje,
e com a história que ela tem. Muitos relacionamentos não dão certo por causa disso, porque você não entende que a pessoa é o que é hoje com a sua história, e respeita a história da pessoa. Isso é maturidade. A história que vem antes. Nós temos que lutar com equilíbrio. Num casamento, não sufocar o outro. Numa amizade, não sufocar o outro com desconfiança. Gente, esses dias, eu vou contar aí, não quero falar mal das mulheres agora, eu já bati bastante nos homens. Um cara chegou para mim com uma mulher e disse assim: padre, dá um conselho para minha mulher. Eu falei: por quê? Eu preciso trabalhar. Eu falei: não entendi. Ela não te deixa trabalhar? Não, não é isso. Eu vou para o trabalho, ela me liga a cada hora. Onde você está? O que você está fazendo? Com quem que você está falando? Onde você está? Você foi almoçar? Você não foi almoçar? Isso denota uma patologia, para homem e para mulher. Isso não é sadio, porque é ciúme, é dependência emocional. Mas isso você vai falar só no casamento? Não, de modo geral. Nós temos que ser pessoas equilibradas. Você vai falar: mas é uma compulsão. Deus quer curar uma compulsão. Aqui eu poderia abrir um parênteses: cura de compulsões. Existe um grande problema de compulsão sexual, e Deus precisa curar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não se escandalizem, e aqui eu quero aumentar esse estudo. O problema da pornografia não precisa, mas é um problema de compulsão. Sexualmente, muitos homens estão tendo problemas de ereção, porque se acostumaram a ver muita pornografia, a se masturbarem com vídeos pornográficos, e depois, no ato real, a esposa não é aquela. Pode perguntar para qualquer médico o que eu estou falando. Estudos seríssimos. E muitas mulheres se tornaram frígidas pelo excesso de pornografia. É algo silencioso, vergonhoso, é um lixo. Lembra que eu falava ontem do lixo emocional, que você tira da primeira tela, mas vai lá na última tela e fica lá? Problemas de ereção, problemas de frigidez, problemas de ejaculação precoce. Padre, você não tem vergonha de falar isso? Não, não tenho, porque é o que nós padres escutamos no confessionário, é o que nós padres escutamos no rádio, motivo de separação de muitos casamentos, e a pessoa acaba criando um eu sexuado, longe do olho do outro. O Papa Francisco causou escândalo na igreja há menos de um mês. O que o senhor vai falar? Papa Francisco tocou numa ferida que os cardeais e os padres ficaram... ia falar a palavra, não vou. Com raiva. Que ele disse: cuidado, seminaristas, padres e bispos, pelo uso da pornografia na internet. Falou isso na Catedral de São Pedro. Dá uma salva de palmas para o Papa.
Eu coloquei na mesma linha. Se eu estou falando dos casais, também foi falado dos padres. Ninguém foge disso, meu filho. O celular virou um mundo paralelo. Às vezes, o eu profundo de um lixo emocional. Deus quer curar isso. Aí eu te pergunto, você vai dizer, mas adianta se esconder de Deus? Claro que eu não estou falando que Deus é aquele juiz onisciente, não é onipresente, é aquele que vê tudo, julga. Não é para isso. Mas a gente tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, nessa área da minha sexualidade, não é o meu forte, é o meu fraco. Lembra que eu falava fraqueza? Se você não tem coragem de falar com a tua esposa ainda, com o teu marido ainda, abra-se com Deus. A santidade passa pela sexualidade. Eu sei que o pessoal até fechou a cara quando eu comecei esse assunto, eu respeito. Não é um assunto gostoso, não é um assunto bom. Mas aí se percebe, por que tanto? A sexualidade não é algo ruim, foi feita por Deus e é bom. E Deus disse a Adão: você não veio para ficar sozinho. Complementariedade, homem, ser em relação. Não era os animais, era Eva. Crescei-vos e multiplicai-vos. Jesus viu o sexo como algo bom, Deus. Mas por que nós deturpamos? Nunca veja, uma visão errada da sexualidade pode ser um problema sério. Os antigos a gente respeita. Gente, de 50 anos para cima, 60, pai e mãe não falava de sexo. Ou você sabia pelas amigas, e muita gente casou sem saber. Hoje a orientação: fale com os filhos. Até quando eu toquei nesse assunto, eu vi o rosto, o pessoal ficou. Mas não podemos fugir dele, da compulsão sexual. Filhos que são criados com pais infiéis, falei ontem, hoje de manhã, ontem também. O que você causa no filho? Um sentimento de abandono. A criança sempre com aquela sensação: meu pai vai embora, minha mãe brigou com meu pai vai embora. Aquela famosa história: saiu para comprar cigarro e nunca voltou. Aí o filho foi, e agora recente queria abrir uma mercearia para ver se o pai voltava. A vida inteira esperando a volta do pai, a vida inteira esperando a volta da mãe. Essa criança vai ser saudável? Nunca. E os pais ainda estão brigando. Na sexualidade a mesma coisa. Não descuide da vida sexual. Converse com o marido. Gente, não tenha vergonha. Deus quer curar a vida sexual. E eu vou aprofundar esse tema. Viu, dona Cleusa? Marido chegar, aguenta, deixa ali. A mulher dizer: marido, eu não estou satisfeita sexualmente. Ai, padre, aí não dá. Não dá. Você dorme com ele toda noite? Ter coragem de dizer: eu estou me sentindo abusada. Ter coragem de dizer: o jeito que você está me tratando, eu estou me sentindo um objeto. Como no rádio escutei esses dias: meu marido fica vendo filme pornográfico e quer que eu faça as poses daquela puta. Eu estava 10 horas da manhã no rádio, eu falei: meu Deus, tem criança escutando. Quem escutou a mulher? Eu fiquei assustado, eu falei: será que eu vou ter que colocar tarja no programa?
Conversar. O marido chega, mulher, não adianta ter dando a dor de cabeça não, mulher. Você está com problema, procure o médico. Vamos juntos. Muitos homens acabam tendo problema de ereção, e ao invés de dizer para a esposa, empurra a esposa, denigre. Canso de ver isso nos atendimentos, de você, a mulher dizer, ele só me ofende, briga para não estar próximo. O problema não é a briga, é que o homem perdeu a virilidade, não, perdeu a potência sexual. Não é culpado. Se esses assuntos forem conversados, eu conheço casais, que por várias razões o homem não consegue mais, e decidiram levar até morrer juntos, e compensaram de outras formas. Então não fuja desse assunto no teu casamento. Aproveite que o padre está dizendo e me use. Por isso que depois o pessoal quer me acertar. Você foi lá no retiro e o padre tocou nesse assunto. Vamos conversar sobre isso. Porque o que acontece? O marido desconta na bebida. Porque, vamos ser sinceros, o homem é mais ogro. Ele não vai admitir que é impotente. Ele não vai admitir que perdeu a libido. A geração não permite, é machismo. Então o que ele vai? Enche a cara. Vai, tenta fora do casamento. Vai, usa drogas. A mulher tem outros recursos. Os remédios. Se acaba em remédio. Se acaba em remédio para viver sua sexualidade escondida. Deus não quer isso não. Deus viu, fez e viu que era bom. Então, filhos, Deus quer curar a tua área sexual. Cada um tem que pensar. A santidade passa por essa área. E sem querer estatística, isso eu não tenho estudo. Estudei muito para fazer essa palestra, mas isso não tem. Um dos maiores problemas atuais que desperta depressão, angústia e outros problemas é a área sexual mais mal resolvida. Porque é Sartre, está na carne. E Deus fez e viu que era bom. Cantemos. Faça um milagre. Faça um milagre em toda a minha vida. Faça um milagre E cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida Ele fará. Faça um milagre Em toda a minha vida. Faça um milagre E cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida Ele fará. No começo, quando a dor bate no peito e a tristeza é demais, dói no corpo, sofre a alma, é um vazio, tanto faz. mesmo assim. Eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor.
E existem alguns salmos, eu vou dizer, eu já falei um que é coringa. Não, padre, o meu salmo coringa é o 90, 91, está ótimo. Existe o 129, que é de profundis. E tem um salmo que também é importante, que é o Salmo 60. Mas hoje eu gostaria de rezar com você o 60. A antífona: escutai-me, ó Senhor, e curai minha alma. Escutai-me, ó Senhor, e curai a minha alma. Cante. Escutai-me, ó Senhor, e curai a minha alma. Escutai, ó Senhor Deus, minha oração. Escutai, ó Senhor Deus, minha oração. Atendei a minha prece, ao meu clamor. Atendei a minha prece, ao meu clamor. Dos confins do universo a vós eu clamo. Dos confins do universo a vós eu clamo. E em mim o coração já desfalece. E em mim o coração já desfalece. Escutai-me, ó Senhor. Escutai-me, ó Senhor, e curai a minha alma. Escutai-me. Escutai-me, ó Senhor, e curai a minha alma. E agora, você já sabe a letra. Como é que é? Escutai-me, ó Senhor. E agora, eu quero que você reze pedindo: Senhor Jesus, pelas minhas emoções negativas, pelas minhas raivas, incertezas, tristezas, Senhor, pelos sentimentos ruins que eu carrego, eu peço a libertação. Pelos sentimentos que eu permiti ficar dentro de mim, eu peço que liberte. Senhor Jesus, eu insisto na cura das minhas emoções. Dai-me pensamentos positivos, dai-me amor próprio, autoestima, respeito a mim e aos outros. Senhor Jesus, eu também te coloco essa última parte da palestra, a minha vida sexual. Tenha coragem, filho. Reza a tua área sexual. Eu não vou dizer muito. Reze a tua área sexual. Senhor, eu carrego lixos emocionais. A minha área sexual, Senhor, fragilizada. Pelas minhas incoerências, pela infidelidade, pelas imagens que entram nos meus olhos, pelos pensamentos que divagam, pelos desejos que eu alimento, pelo olhar da cobiça, pelo meu coração que eu vou tornando cada dia impuro na minha vida emocional, sexual, que eu tenho vergonha, que eu não consigo falar,
que eu não consigo dialogar, que eu traga a luz da tua presença, Senhor, a luz da criação, que eu viva a minha sexualidade, porque Deus me fez um ser sexual, que eu não me envergonhe, mas que eu não viva de forma errada, escondida, me enganando aos outros. Senhor, eu me aceito do jeito que sou, e Deus me fez assim, então dai-me uma forma certa de viver. Eu quero santidade na minha vida sexual, santidade na minha vida sexual. É um assunto delicado, eu sei, porque marido e mulher aqui se encontram na santidade. Por isso, Jesus, cura e libertação, cure essas feridas sexuais. Cantemos. Escutai-me, ó Senhor, e curai a minha alma. Escutai-me, ó Senhor, e curai a minha para terminar. alma. Escutai-me,